dois momentos da mesma ditadura. Aterrissagem forçada. Conheça a história da companhia aérea que o governo militar derrubou. É preciso lembrar, uma placa registra em Porto Alegre o primeiro centro clandestino de detenção do Cone Sul. Os olhos atentos do melhor amigo. Conheça o trabalho dos cães que ajudam pessoas que não conseguem enxergar. Agora, no Editorial J na TV. A geografia do horror. Mais um local utilizado pela ditadura em Porto Alegre ganhou uma placa do projeto Marcas da Memória. Rua Santo Antônio, número 600, Porto Alegre. O movimento do lado de fora deste casarão é tranquilo para o meio da tarde, mas nem sempre foi assim. Imagine que estamos no ano de 1964. Esta casa grande e bonita no coração do bairro Bonfim chama a atenção de quem passa por aqui. No entanto, poucos sabem o que acontece do portão para dentro. Eu não sei, parece que tem uma coisa a ver com a ditadura militar que teve, mas eu não sei direito. Volta e meia eles picham ali e protestam, mas eu não sei o que acontece. Faz uns 4 anos que eu fiquei sabendo. E eu morei sempre aqui no Bonfim. Aqui foi o primeiro local do Brasil a ser usado pelos militares para a tortura de presos contrários à ditadura. O casarão foi apelidado de Dopinho, inspirado na sigla do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, que funcionava no Palácio da Polícia. A casa, oficialmente e aparentemente, não existia para o governo militar. Era como se as torturas que aconteciam no porão não existissem. Raptava os caras, trazia para aqui para espremer. Ameaça de fuzilamento, tortura, era pau mesmo, bufetada, né? Aí depois inventaram pau de arara. Então quem veio para aqui saiu com marcas. A existência do Dopinho veio à tona em 1966, quando o célebre caso das mãos amarradas expôs a violência do regime. Não havia censura à imprensa, ela só viria em 1968, com o AI-5. Então, os jornais destacaram a morte do sargento Manuel Raimundo Soares, de 30 anos, um líder contestador do golpe. Raimundo, como era conhecido, foi torturado no Dopinho. Seu corpo foi encontrado dias depois, boiando no Rio Jacuí, com as mãos atadas. O Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul está identificando os centros de tortura de Porto Alegre. Esta casa é o quarto local a receber a identificação de uma placa em memória das vítimas da repressão. O projeto do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, o Marcas da Memória, ele ajuda a resgatar exatamente esse período que não podemos deixar que retorne. Se criou um vazio de memória. E é por isso que a gente tem que fazer isso, resgatar a memória. Além do Dopinho, também já receberam placas o Palácio da Polícia e a Escola Paulo da Gama. Em Porto Alegre, outros 22 locais de tortura ainda receberão placas de identificação. Então, esses locais são investigados, temos que conferir se realmente foi, né? E chegar à conclusão de que sim, e aí marcar. Né? O caminho em 4 patas. Cães acompanhantes facilitam a vida de deficientes visuais. O problema é que aqui não tem quem treine os animais. Ir ao banco, ao trabalho e ao mercado ficou muito mais fácil para esta mulher. A fiel companheira dela segue a rotina constante da professora há 11 anos. Ela enxerga por mim. Quer dizer, eu sempre vivi, a minha falta de visão já é de nascimento, então eu simplesmente usava uma bengala para caminhar. Só que, claro, não há o que comparar uma bengala com um cão-guia. Por quê? Porque o cão-guia é um ser que vive, é um ser que toma decisões, apesar de dizerem que ela não pensa, mas ela toma decisões. Quando ela quer, quer, quando ela não quer, não quer. A bengala é um objeto que eu chego em casa, coloco no canto e deu. É diferente. A cadela, vinda dos Estados Unidos, passou por um treinamento com a dona no país.
A fêmea passeou por locais frequentados pela professora, como shoppings, praças e bancos. Todo o processo, desde a solicitação até o treinamento, durou cerca de 2 anos. Eu me cadastrei numa escola de cães-guia nos Estados Unidos. Eu enviei uma correspondência me colocando disponível assim, para ter, desejo de ter. E aí eles me enviaram todo um material para avaliação. Esse material para avaliação era composto de vários questionários. E depois eu teria que fazer um vídeo de mais ou menos 1 hora, né, falando sobre a minha rotina. E eu tive que ficar na espera, com muita ansiedade, né? No Brasil, cerca de 2.000 pessoas estão na fila de espera por um cão-guia. Em função do alto custo e de ser um trabalho voluntariado, existem apenas 3 centros de treinamento no país: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A grande fila de espera existe principalmente pela complexidade do treinamento. Para este adestrador, há mais de 30 raças que podem ser cães-guias. O treinamento de um cão-guia ele se torna mais complexo porque já é feito, não é qualquer cachorro que serve para ser um cão-guia, que é o que eles chamam de cão de assistência, né? Ele vai ser um cão que ele vai ter uma finalidade de trabalho muito maior. Então essa seleção é feita desde do momento que o cão é filhote, e aí esse cão ele vai para uma família já adaptada para saber como tratar, como conduzir a socialização desse cão, para que após isso ele passe por todo um período de treinamento por profissionais que devem ser também qualificados. No próximo bloco, uma reportagem especial mostra como a perseguição da ditadura acabou com uma companhia aérea que marcou a história da aviação brasileira. Fique com a gente! Mais conforto para quem depende do transporte coletivo. Porto Alegre começa a ganhar novas paradas de ônibus. Sônia precisa sentar em meio às pedras enquanto espera a chegada das novas paradas de ônibus. Depois de um longo dia de trabalho, ela ainda sofre com as paradas desconfortáveis. Para gente que vem cansada do serviço, esperar às vezes quase 1 hora um ônibus de pé, exausta. E para te ver, estou sentada aqui na pedra, né? Os idosos são os que mais sofrem com as paradas sem conforto. Porque esses dias até fiquei com muita pena de um senhor que veio da PUC, né? Ele estava fazendo, acho que um tratamento, e o pobrezinho aqui estava que não se aguentava em pé. A Avenida Ipiranga, uma das mais importantes de Porto Alegre, receberá 57 novas paradas de ônibus. Elas vão ser implantadas no mesmo local das antigas e tem como objetivo dar maior conforto à população. As novas paradas contam com bancos, lixeiras, iluminação protegida com grades e coberturas de aço. Eu acho que vai ser legal, assim, acho que vai trazer mais segurança para as pessoas, porque aqui essa parada eu já fiquei de noite, já esperei ônibus, é bem perigoso, assim. Existem ainda planos para a colocação de mais paradas seguras em outras partes da capital. Tem atendido uma ordem que leva em consideração a frequência das viagens, né, nos bairros mais afastados do centro de Porto Alegre. Por exemplo, o extremo sul, a gente tem colocado alguns abrigos de parada segura. Também demandas do orçamento participativo, a gente também tem atendido com paradas seguras. E alguns outros casos especiais onde tem uma demanda muito alta de passageiros, como, por exemplo, no corredor recém-implantado no binário Praia de Belas, Borda de Medeiros. Então, nesses pontos especiais, a gente tem conseguido colocar esse abrigo. Voo cancelado. Há 50 anos, a ditadura derrubou no chão e fechou para sempre uma das mais importantes companhias aéreas da história do país. Torneiro parava a orquestra um minuto para me contar casos da campanha da Itália e de um tiro que ele não levou. Levei um susto imenso nas asas da Paner.
sabe que as coisas mudam e que tudo é pequeno nas asas da Panair. Acordei desempregado, né? Desempregado e sem indenização, sem salário, absolutamente nada. Todos nós, éramos 5.000 funcionários. Mas eu acredito que os fatores políticos é que foram os mais importantes. O dono da Panair, na realidade, eram 2 donos, eles eram muito envolvidos com a política. Tinha um envolvimento político com o governo do Jânio Quadros e do João Goulart. E aí é que é o problema, né? Porque eles ficaram, vamos dizer assim, envolvidos já. O Rocha Miranda, principalmente com o Juscelino Kubitschek. Tá? E o Mário Simonsen com a campanha do Jânio e do João Goulart. Quando um avião da Panair está chegando em qualquer aeroporto do mundo, é a própria bandeira do Brasil que tremula em terras distantes. A Panair surgiu a partir da companhia New York-Buenos Aires, criada pelo piloto americano Ralph O'Neill, em 1929. Com sede nos Estados Unidos, a empresa visava fazer voos na América do Sul. Um ano depois, a Pan American assume o controle acionário, mudando o nome no país para Panair do Brasil. A partir de 1942, empresários nacionais começam a comprar ações da companhia. 17 anos depois,